Ricardo Bessa, 41 anos. Eu entrei no Inestec em 2006 e vim trabalhar na área da previsão de produção eólica, na altura. Foi um dos primeiros projetos que tive, não foi o primeiro projeto que tive foi numa área completamente diferente, mas tive a oportunidade naquela altura de trabalhar num projeto que era financiado pela indústria, que era o projeto EPREV, onde desenvolvemos um dos primeiros sistemas de previsão de produção eólica em Portugal. Não é o primeiro, porque a REN na altura já tinha o seu sistema, mas foi um sistema que desenvolvemos para os promotores dos parques. E esse projeto permitiu-me depois lançar uma spin-off em conjunto com outros investigadores, não só do Inestec, mas também do INES e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E portanto, foi o primeiro projeto onde publicámos em artigos também em revista, mas também tivemos a possibilidade de criar um resultado que teve valor para a indústria e teve impacto. E ao longo destes anos todos trabalhei sempre nessa área, na integração da previsão na rede, naquilo que são os processos de decisão com base em previsões, que hoje é um problema bastante atual, porque quase todos nós, no nosso dia-a-dia, tomamos decisões baseadas em previsões. Hoje, por exemplo, está a chover e decidimos vir de carro, ou decidimos trazer o guarda-chuva, ou alteramos a nossa vida com base numa previsão que às vezes não está certa, e estas decisões sobre a incerteza e com as alterações climáticas são cada vez mais importantes no futuro. Portanto, é uma área que tenho vindo a trabalhar nos quase 20 anos, que eu vim para o INESC em fevereiro de 2006, mas que é uma área para as próximas 2 décadas ou mais, e por isso é uma oportunidade no INESC que tive, e ao longo dessa vida académica que tive aqui também durante o meu doutoramento e durante o meu mestrado, trabalhei isso também a nível académico. Portanto, fiz a minha tese de mestrado nessa área, o doutoramento não, mas nos projetos do INESC trabalhei nessa área e naquilo que hoje é chamado de inteligência artificial, que na altura tinha um nome completamente diferente. Os conceitos eles não mudaram muito, o que às vezes muda é o marketing por trás desses conceitos. Portanto, para vos dar um exemplo, hoje em dia toda a gente fala em inteligência artificial. Quando eu vim para o Inestec em 2006, o que hoje é inteligência artificial era chamado de inteligência computacional, por exemplo. Aquilo que hoje que se fala em Big Data, ou grande volume de dados, naquela altura era Data Warehouse, portanto armazéns de dados. Ou seja, os conceitos fundamentais são os mesmos. Tem existido naturalmente uma evolução que resulta de alguns avanços científicos, mas que são muito pontuais. Eu acho também importante que se perceba isso, e mesmo na área de energia isso também ocorre. Os avanços tecnológicos, os grandes avanços tecnológicos vão ocorrendo pontualmente, depois a inovação é muito incremental. E o que nós temos e o desafio que se tem no Inestec é precisamente fugir dessa inovação incremental, que é estar sempre a trabalhar. Há sempre inovação e investigação, mas é muito incremental, e tentar ir aos conceitos disruptivos. Aí falha-se muitas vezes, há muitas boas ideias que depois não têm qualquer tipo de adoção, e temos que conviver com isso e tentar, mas os grandes avanços são esses. Eu acho que o grande desafio, quem vem para o Inestec, por exemplo, no meu caso, é ao longo desses 20 anos tentarmos ter esses avanços que são disruptivos, que quase nunca conseguimos, porque é extremamente difícil, mas em alguns casos pontualmente têm sido conseguidos, e depois isso também dá um reconhecimento internacional, que deve ser um objetivo fundamental. É preciso ter foco, ou seja, eu não vejo, se eu tivesse de dar um conselho ao jovem investigador, o que lhe diria é: tu estás a trabalhar nesta área, estás-te a especializar nesta área e deves continuar a trabalhar nesta área com foco. Não tentes ir a explorar novas áreas que vão emergindo, porque tipicamente é muito difícil depois criar grandes contribuições aí, porque não se domina o assunto, nem se domina com a profundidade que é necessária para ter esses breakthroughs. Portanto, acho que o que é verdadeiramente importante é nós termos focos, evitar andar a seguir tendências e a mudar o foco consoante a tendência. Há um problema, que é as instituições que financiam a ciência na Europa, não é só em Portugal, têm tendência a criar
precisamente estas situações em que há uma alteração de foco porque não há financiamento. Portanto, se eu trabalho numa área e deixo de ter financiamento, é normal que vá trabalhar noutras, não é? E isso é de facto um grande desafio, mas também cabe às pessoas lidar com esse desafio. Eu tive muitas situações, eu trabalho em previsão eólica e muitas situações fui confrontado, não existia financiamento porque era considerado que já era um produto comercial no mercado, o que era verdade. Era verdade, mas cabe ao investigador criar tendências que crie novamente a necessidade de voltar-se a financiar essa área, e isso foi conseguido ao longo deste tempo todo. O I3S é uma associação de uma escala global, ou seja, o I3S é o semelhante à Ordem dos Engenheiros em Portugal. E não é muito diferente de uma Ordem dos Engenheiros, neste caso dos Estados Unidos. Tem uma dimensão global que nenhuma outra ordem, nenhuma outra associação tenha semelhante. Há o IET, por exemplo, vem do Reino Unido, que é uma espécie de concorrente, mas o I3S tem uma dimensão global que eles trabalharam para isso e fazem por isso. Portanto, o I3S tem uma grande preocupação com a representatividade geográfica que tenta maximizar e se transformou naquilo que é a maior associação mundial de engenharia eletrotécnica do mundo e que abarca um conjunto de áreas onde os sistemas de energia é só uma e que nem é aquela com mais poder dentro do I3S. Eu tive a particularidade, é uma coincidência, mas não é uma coincidência, é também uma influência, de ter trabalhado com todos eles. Portanto, o professor João Gama foi meu orientador da tese de mestrado, eu trabalhei com o professor Vladimir Miranda, com o professor João Peças Lopes, portanto tive a oportunidade de trabalhar com eles, e depois também foram uma influência, por isso para mim. Há uma dimensão de Fellow que é um clube bastante exclusivo, de se entrar e de estar, e requer um reconhecimento internacional dos pares, mas não é suficiente, ou seja, é necessário ter um impacto e ter demonstrado o impacto e ter um nível de maturidade desse impacto que requer tempo, ou seja, eu próprio pessoalmente estou surpreendido porque 20 anos achei que não era suficiente, porque algo no Fellow que é fundamental é que não se chega a ter uma boa ideia e essa ideia ter sido usada pela indústria e até ter tido impacto, é preciso garantir que a ideia ao longo do tempo gera impacto e constrói esse impacto. E muitas vezes a questão da idade da pessoa e o tempo de carreira é fundamental. Até é aconselhável que isso seja um reconhecimento de carreira e não algo que acontece a meio da carreira, o que acaba por ser o meu caso. Mas tem esse reconhecimento e o processo é bastante, digamos, é um processo muito longo, com muitos critérios e que é necessário uma demonstração clara desses resultados. Portanto, a nível pessoal é um reconhecimento que a mim pessoalmente acho importante, e como cresci no INESC-TEC a ver esses exemplos que também são fellows, foi algo que eu nunca pensei ter, porque acho que é muito exclusivo. Para a instituição é muito importante porque, mais do que o reconhecimento pessoal, a instituição ter um conjunto ou o maior número de fellows é também uma prova da sua excelência e é um indicador extremamente importante, e há instituições que tentam maximizar. O INESC-TEC também tem feito esse trabalho. Portanto, acho que pessoalmente é uma vitória, mas para a instituição é também um contributo extremamente importante e também numa ótica de renovação desses fellows, porque é inevitável a necessidade de renovar-nos. O fellow é só um reconhecimento, portanto não há uma expectativa que, pronto, agora és fellow e tens que fazer isso, não existe. É um reconhecimento pelo trabalho feito, portanto é quase como um símbolo de excelência do trabalho desenvolvido, mas depois também vem com alguma responsabilidade, porque um fellow depois é convidado para ser keynote speaker, fazer keynote speech em algumas conferências, tem depois alguma visibilidade internacional que é importante, pode também fazer parte
do comitê de seleção de novos fellows, portanto há aqui também uma responsabilidade, mas não é algo que eu acho que venha com muito trabalho, acho que funciona um bocado ao contrário, que é, para chegar a fellow é necessário ter um conjunto de atividade que não é apenas ciência, portanto há atividades, quais são os critérios para um fellow, acho que é importante, tem a ver com o impacto na indústria, com o desenvolvimento de alguns artigos com impacto global, mas também é o serviço ao I3S, portanto algo que conta para fellow é o serviço que se presta ao I3S, nos corpos editoriais, nos grupos de trabalho, etc. Portanto, também não é expectável que agora chegando a fellow, pronto, agora já não tenho que fazer nada porque já atingiste. Aí também se espera que esse trabalho continue e que o envolvimento até seja maior. Portanto, o envolvimento ao nível do I3S é expectável que venha a ser, aumenta um pouco as responsabilidades. Não há fundamentos, é feita uma nomeação, portanto é preenchido um formulário com um CV narrativo, que agora em Portugal também é utilizado para a avaliação da instituição, e depois é feita uma comparação relativamente aos fellows que existem, àqueles que também são os candidatos, e há um número máximo de pessoas que são elevadas. Mas na candidatura é definida uma área e, portanto, no meu caso, tinha a ver com a previsão de produção renovável e a sua integração nos processos de decisão, e por isso o reconhecimento significa que eles entenderam que o CV narrativo e os contributos que eram apresentados eram totalmente alinhados com esse contributo, e o reconhecimento também vem daí. Mas não há um ranking ou um score ou algo que diga isso, acaba por ser uma comparação com os pares e com aquilo que é também trabalho desenvolvido. Pois, isso tinha que lhes perguntar a eles, mas não sei, eu não me preocupo muito com isso. Acho que o dia-a-dia é de muito trabalho, nós temos uma necessidade quase permanente de angariação de financiamento. No meu dia-a-dia pessoal eu tenho uma preocupação muito grande, que é a questão da competitividade. Portanto, nós temos que pensar vários anos à frente e sermos competitivos relativamente a outros centros de investigação e as outras universidades, e isso é extremamente importante. Portanto, acho que o desenvolvimento de novas ideias, e mais que novas ideias, o desenvolvimento de novo conhecimento, que é uma coisa que eu gostava de enfatizar, é fundamental para a nossa atividade. Portanto, o meu dia-a-dia é no desenvolvimento de novo conhecimento. Tudo o resto vem por arrasto, ou seja, nós não podemos almejar e ter muita ambição se não formos capazes de desenvolver novo conhecimento, porque a nossa competitividade vem daí. É quase como se eu tivesse uma empresa, tenho um produto e eu tenho que estar preocupado com a qualidade do meu produto. Se o meu produto for bom, ele vende. Se eu não tiver nenhuma preocupação com a qualidade e estou sempre a criar novo produto, mas se ele não tiver qualidade e não for distintivo, eu vou perder o meu mercado. E o problema disto é que nós só descobrimos quando perdemos o mercado, quando já o perdemos. É quase como Roma, o Império Romano descobriu que já tinha perdido o Império Romano quando já o tinha perdido, portanto não o antecipou. E nós temos de trabalhar um pouco em garantir que mantemos um fluxo de novo conhecimento para continuarmos a ser competitivos. O meu dia-a-dia é muito nisso, mas o dia-a-dia também é complexo, envolve muita gestão do centro, que toma uma grande parte do meu tempo. Sim, passa muito por uma transformação no centro, em termos de organização, e distribuir um pouco mais as tarefas. A distribuição de tarefas implica confiar, e confiar implica conviver com o facto de que as pessoas, por vezes, não tomam as decisões que nós tomaríamos no lugar deles, mas isso faz parte precisamente de confiança, que é confiança é assumir que nós vamos delegar responsabilidades e tarefas a determinadas pessoas que vão decidir contrariamente àquilo que nós entendemos que deveriam fazer, mas temos que conviver e aceitar isso, e faz parte precisamente da gestão. A dimensão do centro tem muitos desafios, tem uma componente humana que é desafiante, porque quanto mais pessoas nós temos, maior é a necessidade de gerir aquela componente do capital humano que tem que ser distribuída, é impossível ser centralizada. Mas vem precisamente com este desafio do novo conhecimento, ou seja, o centro tem que crescer
e esta produção de novo conhecimento tem que acompanhar o crescimento. Se essa produção de novo conhecimento for abaixo daquilo que é o crescimento do capital humano, temos aqui um problema complicado.